Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário em que os senhores e as senhoras estão acessando este conteúdo. Sou o professor Brandon, estou retornando aqui para mais uma aula de literatura, agora fazer a resolução dos exercícios sobre a terceira fase do modernismo. Aqui a gente tem um pequeno poema, um pequeno trecho do poema que diz o seguinte: o preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Gente, esse verso, ele é muito famoso dentro da poesia moderna brasileira, certo? E o nosso enunciado diz o seguinte: a sua, a sua é uma poesia de protesto, principalmente em poema sujo. Participou da fase concretista, exímio jornalista, privilegia o social. Falamos de, como eu falei lá na aula de conteúdo, Ferreira Goulart, autor do poema Sujo. Então, letra C. Certo, gente? Simples a questão, bem óbvia, bem ligado àquelas questões que eu trouxe sobre a obra do Ferreira Goulart de uma linguagem cotidiana, em que ele buscava aproximar elementos cotidianos dentro da essência da poesia moderna, certo? Então, letra C, Ferreira Goulart. Vamos para a próxima. Aqui a gente vai ter um trechinho da Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que diz o seguinte: tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história, da pré-história havia o nunca e havia o sim. Sempre houve, não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início? Se as coisas acontecem antes de acontecer, se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos, se esta história não existe, passará a existir, pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão de eminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei como que estou escrevendo na hora, mesmo em que sou lido. Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Certo? Então, aqui, nesse trecho da Hora da Estrela, vocês vão ver muito daquela característica que eu trouxe sobre a Clarice. O fluxo de pensamento, essa linguagem corrida, essa linguagem instantânea que acontece tudo no mesmo momento, sem uma linearidade, que é nada mais que a descrição do pensamento do narrador, ou seja, não são fatos que estão sendo narrados ali, mas o pensamento enquanto fato. E o enunciado diz o seguinte: elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador narra o seguinte: observa os acontecimentos que narra sob uma ótica do distante, sendo indiferente aos fatos e aos personagens. Vamos lembrar o seguinte: a gente pode até confundir que a narradora da Clarice é alguém diferente aos fatos, distantes de tudo. Mas não é distante porque ela está ligada ao mundo distante. Ela está ali, ela está presente. Só que o pensamento dela está vivendo outro tempo. Aquele fato ali sim exerce influência sobre a narradora da Clarice, mas ela não está distante. Então, não é uma ótica distante que ela observa. Ela vive fato, mas ela vive outro tempo. Aquele mesmo fato que ela está ignorando, porque ainda ela está presa a um fato passado, mais tarde vai se tornar um fato presente para ela. Então, letra A não é. Na B diz o seguinte: relata a história sem ter tido a preocupação de investigar o motivo que levaram aos eventos que a compõem. Vamos lembrar. Não existe uma narrativa linear para Clarice buscar motivos, fatos, eventos, o desenlace final da história. Lembra que ela rompe com a narrativa tradicional e não busca saber se é o mocinho, se é o bandido, se o final é feliz ou infeliz, quem morre, quem casa. A grande narrativa da Clarice está ligada ao interior, ao pensamento. Então ela não narra fatos, ela narra pensamentos enquanto fatos. Certo? Então letra B não é. Na letra C diz: revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. E aí, quando a gente fala de questões existenciais, a gente está caindo verdadeiramente na essência da obra da Clarice, no momento em que ela busca questionar quem sou eu e qual a minha função no mundo.
estou onde quero estar, faço parte do que eu realmente gostaria de fazer parte, estou vivendo aquilo que quero, quem sou eu a partir de agora? Vamos lembrar os momentos epifânicos, né? Os momentos de revelação. Esses seriam os picos de existencialismo que há na obra da Clarice. Então a letra C revela muito da obra, da narrativa, do narrador da Clarice em si. Quando diz construção de discurso, é todo aquele discurso que ela traz sobre o próprio pensamento. Então ela questiona se o que ela está pensando realmente está de acordo com o que ela sente. Porque muitas vezes pensamos em algo, mas sentimos algo diferente. Ou seja, a gente tenta alinhar a nossa linha de pensamento, a nossa linha de sensibilidade, até que os dois tenham, enfim, um casamento que faça algum sentido para aquilo que está nos angustiando. Então, a letra C. Aqui a gente tem um outro poema, poema Muitas Vozes de Ferreira Goulart, que diz o seguinte: meu poema é um tumulto, a fala que nele fala outras vozes arrastada em alarido. A água que ouviste no soneto de Hilke, os íntimos rumores no capim, o sabor do hortelã, da manhã, tudo isso em ti se deposita e cala, até que de repente um susto ou uma ventania que o poema dispara chama esses fósseis a falas. Meu poema é um tumulto, um alarido, basta apurar o ouvido. Bom, aqui a gente vai ter algumas afirmações sobre a obra do Ferreira Goulart e também um pouquinho sobre esse poema. A um diz o seguinte: é um exemplo de metapoesia, um dos temas recorrentes nesta obra. Metapoesia, a poesia explicando a si mesmo. Isso a gente começa a notar quando ele já cita meu poema é um tumulto. Então ele explica o que é o conteúdo do seu poema, qual é a base do seu poema. Então a primeira afirmativa é certa. Ele explica o seu poema, então por isso a gente pode chamar de uma metapoesia. Na 2 diz o seguinte: a intertextualidade surge como uma das muitas vozes presentes no poema. Ou seja, ele pega um poema, um soneto do Rainer Maria Rilke, que é um autor alemão, poeta alemão, e traz a mesma essência que ele trazia da água dentro do seu poema, a mesma simbologia da água, o mesmo som, trabalhando essa sinestesia dentro do poema, ele traz para o poema dele. Então é preciso conhecer o poema de Rilke, ter uma noção do que é o sentido da água no poema do Rilke, para compreender qual é o sentido da água dentro do poema do Goulart. Então, afirmativa 2, correta. Fósseis, num poema, é uma referência aos mortos, do eu poético, que também são vozes do poema, quando ele fala. Ou uma ventania que o poema dispara, chama esses fósseis a fala. Então ele fala dos mortos ligados ao eu lírico. Então, a letra 3 também, per letra não, a afirmativa 3 também está certa. Então, ele diz o seguinte na 4: apurar o ouvido, no último verso, remete à percepção do material que se compõe o poema. Se o poema se chama Muitas Vozes, se a matéria do poema é um som, logicamente ele precisa apurar o ouvido, ou seja, a matéria do poema é o que? É o som, é o ruído, certo? Então, a afirmativa 4 também certo. E a 5 diz o seguinte: esse é um dos poucos poemas de Ferreira Goulart nesta obra em que a morte se faz presente. Não, outros poemas do Goulart retratam a morte, não é exclusivamente esse. Esse ele faz ainda uma referência singular à morte, certo? Então, a afirmativa 5 não é uma afirmativa correta. Então, com isso, o nosso gabarito é a letra D, que as assertivas 1, 2, 3 e 4 são as verdadeiras, certo? Vamos para a próxima. Na 4, diz o seguinte: leia o que disse João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, sobre a função dos seus textos. Falo somente com o que falo, a linguagem chuta, contato denso. Falo somente do que falo, a vida seca, áspera e clarão do sertão. Falo somente por quem falo, o homem sertanejo sobrevivendo na diversidade e na míngua. Falo somente para quem falo, para os que precisam ser alertados para a situação da miséria do Nordeste. Para João Cabral de Melo Neto, no texto literário, a linguagem do texto deve refletir o tema, e a fala do autor deve anunciar o fato social para determinados leitores. Então vamos pensar o seguinte: se ao escolher uma temática, né, a linguagem tem que estar alinhada com a temática. Por exemplo, não há como se falar de uma questão do povo nordestino, independente se seja uma mazela social ou uma característica muito rica da sua cultura, sem a gente refletir uma linguagem que seja característica do Nordeste.
então não faria sentido. Então, o João Cabral de Melo Neto vai trazer o quê? Uma linguagem árida ao falar do Nordeste. Então, a linguagem do texto deve refletir o tema, já que o tema é o povo nordestino. Mas não é essa afirmativa que faz mais sentido dentro da letra A, que já é o nosso gabarito. É quando ele diz que e a fala do autor deve anunciar o fato social para determinados leitores. Ou seja, ele precisa falar algo que faça sentido para alguém que sabe do sentido daquela situação. Traduzindo o que ele quer dizer, como ele vai passar, por exemplo, esse fato da seca, por exemplo, no Nordeste, dos problemas sociais e históricos daquela região, para um povo que não nem sequer tem noção de quais pilares sociais estão envolvidos, certo? Imagine, por exemplo, falar para pegar o poema Morte, Vida Severina e passar para por exemplo, para um cara de um país nórdico. Não vai fazer o maior sentido, porque ele não dialoga com essa realidade. Se eu passar, por exemplo, para um político do Sul, talvez ele dialogue, talvez ele mande uma mensagem, talvez esse poema tenha um sentido, logicamente sim, porque a visão que se há no Sul sobre a região Nordeste é uma visão deturpada e muito preconceituosa lá, sendo que há todo uma questão social e geográfica que explica o atraso social naquela região. Então a letra A é o nosso gabarito. Na 5, Morte e Vida Severina, questão de vestibular, gente, obra do vestibular. João Cabral de Melo identifica-se como A. Uma obra que, refletindo inovações e experimentações linguísticas do autor, torna tênues as barreiras entre a prosa e a poesia. Outros poemas do João Cabral de Melo Neto são poemas prosaicos, poemas que narram situações. Então, Morte e Vida Severina não é o único dentro da obra dele, certo? B. Um alto que explora a temática do nascimento como signo de ressurgir da esperança. Sim, vamos lembrar, gente, que Morte e Vida Severina é considerado um alto de Natal, ou seja, um texto em referência à celebração natalina. E a intertextualidade, embora eu vou dar um spoiler aqui ao final da narrativa lírica do João Cabral de Melo Neto, que é o nascimento ao final da narrativa. O nascimento do filho do carpinteiro, logicamente, vai remeter ao nascimento de Cristo, né? Vai fazer toda essa simbologia natal, mas ele vai reconstruir essa imagem de esperança, essa imagem de que há uma vida muito além dessa vida severina. Por isso, se vocês perceberem o título da obra, Morte e Vida, percebam que a palavra morte vem antes de vida, porque a morte foi carregada pelo Severino, certo? E ao final da morte que ele carregou em toda a sua vida de miséria e de seca, a vida se sobressaiu à morte. Então, letra aqui na 6 diz o seguinte: leia o seguinte trecho de Guimarães Rosa. E desse mesmo modo ele se doeu no enxergão, muitos meses, porque os ossos tomavam tempo para se ajuntar e a fratura exposta criar a bicheira. Mas os pretos cuidavam muito dele, não arrefecendo na dedicação. Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus pecados. Então eles trouxeram, uma noite, muito escondida, o padre que o confessou e conversou com ele, muito tempo dando-lhe conselhos que o faziam chorar. Mas será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz e tendo nas costas tanto pecado mortal? Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea e não tira o estribo do pé de arrependimento nenhum. E por aí fora foi, com o sermão cumprido, que acabou depondo o doente num torpor desvencido. O trecho acima representa a seguinte possibilidade entre os caminhos da literatura contemporânea. Quando ele diz ali ficção regionalista, vamos lembrar o seguinte, que quando ele pega e traz o regionalismo para o sertão, ele deixa o sertão de lado e os mesmos problemas que ele traz o quê? Para aquele sertão de Minas são problemas mundanos, são problemas quase que universais. Então ele reinventa o sertão. Ele reinventa o sertão com temas universais, porque o sertão e essa ficção regionalista conhecida no Brasil, ela estava muito ligada à luta de classes. Não que isso seja um erro, jamais, jamais. O trabalho dos modernistas da segunda fase, também dos pré-modernistas, ele é densamente importante para a construção literária e sociológica do Brasil. Então essa ficção regionalista engajada, ela é importante, mas o Guimarães Rosa vai reelaborar ela com valores universais. Ele vai tratar aquela violência que é uma violência universal, o mal como um mal universal, a lei do mais forte, a dualidade entre bem e mal, e também essa questão muito religiosa das regiões um pouco remotas. Então a letra A vai ser o nosso gabarito, certo?
Gente, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Beijo cada um pra. Beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até breve.